Amém, queridos? Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, guarde e conduza os nossos jovens. Paz seja convosco. Amém. Louvamos ao Senhor por mais esse dia, que Ele nos concede vida, que Ele nos dá a sua graça, o seu amor, em que nós podemos juntos louvar, adorar e bendizer o nome do Altíssimo. Só de Ele está vivo? Amém. Tá bom, o povo está meio derrubado aí, né? Vamos orar. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos, agradecemos pelo teu amor, tua graça e teu cuidado. Queremos pedir mais uma vez que o Senhor nos guie, nos oriente, nos traga entendimento, discernimento, capacitação, para não seja glorificado através das nossas vidas, Pai querido, nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém. Eita glória. Louvamos a Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na casa dele, em vez de estarmos em 1000 outros lugares. Amém. Poderíamos estar entregando vasos, buquês, mas estamos aqui na casa do Senhor, louvando o nome dele, crendo que Ele é o provedor de todas essas coisas. Estamos meditando dentro do tema da Teologia da Alegria, a respeito da oração. E como nós fazemos sempre, fazer o nosso breve resumo. Falamos na semana passada que nós glorificamos a Deus sendo servidos por Ele. E aí é algo difícil da nossa mente começar a captar isso, porque nós sempre pensamos que o Senhor Ele vai se agradar mais quando nós servimos Ele do que quando Ele nos serve. E muitas vezes quando nós servimos ao Senhor, nós trazemos à mente que Ele precisa, e Ele não precisa de nada. Ele não só é dono do ouro, da prata, como de todas as coisas. Ele não precisa de nós. Nós temos que servir sim, mas temos que sempre entender que a oração é a forma de nós mostrarmos a nossa dependência dEle, e orando para que Ele supra as nossas necessidades, sempre com confiança em sua resposta. E são duas coisas extremamente importantes, tanto a oração, que é a declaração da dependência, e o esperar, que é a declaração da confiança nele. As coisas do Senhor são bem interessantes, sabe? Nós temos, quando a titia faleceu, ela deixou um apartamento que a gente tem alugado, nos abençoado dentro das nossas necessidades. E quando entrou o mês de outubro, pela primeira vez em 2 anos, fechou a porta. E nós achamos estranho isso. E começamos a orar buscando ao Senhor, dava certa aflição, porque grande parte da manutenção da minha renda vem do Senhor através daquele apartamento. E aí o mês de outubro inteiro, nada, de nada. E olhávamos, anúncio, olhava e via, e nada. E simplesmente continuamos orando e não teve um dia, pela graça de Deus, em que eu não acordei com o coração grato, em glorificação ao Senhor, colocando a minha confiança nele e também a minha esperança nele, até que agora, em novembro, começa a mudar as coisas. É algo que, falava com a Rosângela hoje, só dá para você pensar que é Deus mostrando, Deus testando. Então esses desertos da vida, eles ocorrem, exatamente para que para que você possa saber onde está seu coração. Ele sabe, mas será que você sabe? O sol, ele pode tanto fazer a plantinha crescer, como fazer ela secar. Como que você reage diante das dificuldades? Quando nós glorificamos a Deus durante a espera e durante a oração, o Senhor, ele se agrada. Falamos também que o Senhor do céu e da terra não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. O Senhor, ele fala em todas as Escrituras sobre essa condição de que ele não precisa de ninguém. Falamos também na semana passada que a figura de Cristo, que quando ele vem dentro da condição de que ele veio para servir e não ser servido. A lavagem dos pés dos discípulos é um momento emblemático da palavra, em que mostra o autor da vida se submetendo a fazer a coisa mais imunda e mais baixa que se tinha a fazer. E aí falamos também que, mesmo na segunda vinda, ele também vai vir para nos servir. Falamos do texto de Lucas 12, 35 a 37,
em que ele fala que bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes, porque ele há de cingir, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. E aí a gente vê a grande diferença entre Deus e os deuses. Os deuses, eles precisam ser servidos. E aí nós citamos o exemplo das obras de macumbaria nos postes, nos muros, entendeu? Você traz isso, oferece isso para você receber isso, e fica aquela troca, aquela manobra, porque eles precisam da adoração e o nosso Deus não precisa de nada. Só os outros deuses que precisam que alguém trabalhe por eles. E a gente vê claramente durante as procissões quando eles têm que ser carregados, porque se eles não forem carregados, eles não se movem. Falamos também na semana passada que Deus trabalha para aquele que nele espera. Oração e espera. O ser humano, ainda mais nesses tempos que nós vivemos de internet rápida, fast food, telefone celular e todas as sortes de coisas, nós temos a dificuldade de esperar. Nós queremos adiantar, nós queremos fazer antes. Como é difícil convencer os casais jovens a esperar o dia das núpcias. Como é difícil. Como é difícil. Entendeu? A gente sempre está querendo esperar. E a gente aprende essa condição de que tudo é muito rápido. Tudo tem que ser ali. Se eu mandar uma mensagem, entendeu? E você não responder, por que não respondeu? Olha, tá só um pau, tá 2 pauzinhos, ele está online. E ele não abre. É desse jeito. E aí o que o cara faz? O pecador, ele inventa uma ferramenta para que a pessoa consiga ver sua mensagem e ele não seja detectado que você viu. Aí você fica com mais ansiedade. Será que ele viu mesmo? Como é que será que era na época dos anos 70, dos anos 60, entendeu? Em que não tinha celular. Como é que se fazia isso? Uma pessoa saía para viajar e aí, mas você vê, e aí a gente é levado a essa condição de não aprender a esperar. Mas Deus trabalha para aquele que nele espera. Significa parar e se conscientizar com sobriedade e tranquilidade da nossa incompetência e completa insuficiência, nossa completa suficiência, precisando de Deus. Nós precisamos do Senhor. Todas as coisas que estão sendo apresentadas no mundo mostram que nós não precisamos de Deus. Mas aí a gente vê um grau alto de depressão, as pessoas cada vez mais com problemas emocionais, problemas de toda sorte ou espécie, porque elas não conseguem esperar, elas querem a urgência. E aí nós falamos que a estupidez de não esperar em Deus está em perder a bênção de Deus estar trabalhando por nós. A oração é a atividade essencial da espera por Deus, o reconhecimento da nossa incapacidade e do seu poder, o pedido por sua ajuda e a busca do seu conselho. Sempre ore. Quando eu começo um discipulado, a primeira coisa que eu faço com a pessoa, eu falo assim, ore. E a pessoa, 100% das vezes, não, pastor, eu já tenho certeza. Não precisa, vamos começar. Eu falei, não, tira uma semana para oração. Parece que a pessoa fica agoniada, porque ela vai ter que esperar uma semana para poder fazer ou começar alguma coisa. O pragmatismo está nesse contexto? O que é pragmatismo? O que é pragmatismo? Pensar as coisas, criar um... Pragmatismo é isso. O que é pragmatismo? Quando coloca outras coisas diante de Deus. Também não. Se está dando certo, está certo. É tipo o jurisprudência. Não complica. Já tem um termo complicado aí. Você já joga outro aí. Jurisprudência, pragmatismo. Se eu estou fazendo algo, a minha igreja está cheia, Deus está abençoando. Se eu sou rico, é porque Deus está comigo. E se eu sou pobre? Deus não está comigo. O pragmatismo ele é a base da teologia da prosperidade, que vem trazendo, pode conferir, o entendimento, a base do quê? Que se você não tiver bem, se não tiver rico, algo está errado. Se você não está próspero em alguma área, por isso que as pessoas elas trabalham dentro do contexto de igreja. Se a minha igreja está cheia, é porque eu estou sendo abençoado. Deus está comigo. Bateu a gêmea. Você não foi olhar o pragmatismo, não? Não. Poxa, você não está vendo essa Alexandre Seberiana? A oração é o antídoto para a doença da autoconfiança. Achar que eu me basto, que eu resolvo.
Não existe alguma coisa que nós podemos dar ao Senhor, a não ser, o que você pode dar ao Senhor? Gratidão. Não, a sua ansiedade, a sua preocupação. É isso que você tem que depositar no altar dele. Quando você deposita isso, você está falando, Senhor, eu não consigo, não dou conta, não dá. Confiança. Confio. Não, mas a sua ansiedade, a sua necessidade que a coisa seja resolvida, é a declaração diante de Deus, tadinho. Corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático. Então acertei. Entendeu? Então, a nossa ansiedade, os nossos desejos, que a Rayane e o Felipe foram os dois por ele. Ah, não, vai pegar o Felipe. Entendeu? Não sei, os caras vão assistir os dois ao mesmo tempo, entendeu? Então, a única coisa que nós podemos realmente oferecer ao Senhor são as nossas ansiedades. Falamos também sobre a diferença dos reis e presidentes de Jesus Cristo. Enquanto as pessoas estavam lá embaixo, eu não vou chamar ninguém não, tá? Quando acabar o intervalo tem que subir, tá? Toca o sino. Não precisa tocar o sino, é só olhar o relógio, entendeu? A diferença dos reis e presidentes de Jesus Cristo é que os reis e presidentes só contratam para o seu serviço pessoas fortes, sábias. Em Jesus Cristo, só os doentes. Porque o entendimento dele é que os sãos precisam de médico e não, ou melhor, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele não veio para chamar os justos, e sim os pecadores. E aí é sempre a visão de que quando você vai no hospital, você vai precisar do auxílio do médico, e não vai oferecer auxílio por médico. Tudo bem? Temos de servi-lo, claro, com certeza, mas tomando cuidado para não servir de uma maneira que indique uma deficiência da parte de Deus, ou que nós nos exaltemos como indispensáveis na obra dele. Para que nós fazemos isso? Para que ele possa receber a glória. Falamos um pouco sobre o dinheiro, como nós podemos servir ao dinheiro. Falamos que o dinheiro exerce muito controle sobre nós, porque parece trazer muitas promessas de felicidade. Ter recursos financeiros é bom, tá? Ninguém abre mão dos recursos financeiros, né? A gente tem que realmente ser abençoado por Deus. Mas os recursos financeiros, como colocados em primeira instância, eles são muito perigosos, porque você começa a colocar sua confiança nele. Então não há problema nenhum, e eu recomendo que você, se possível, faça uma reserva, para que, se tiver algum revés na sua vida, alguma coisa, eu tenho minha reserva financeira. Tenha sua reserva para alguma emergência. Se não pode, continua confiando no Senhor, mas não ponha sua confiança na reserva. Não ponha sua confiança no seguro da casa, no seguro do carro, no plano de saúde. Não ponha sua confiança nisso, porque a nossa confiança tem que estar exclusivamente no Senhor. O doador recebe a glória. Quem recebe a glória é sempre aquele que dá, e não aquele que recebe. 1 Pedro 4,11. Pedro, Bíblia em papel, não no celular. O diácono está meio devagar hoje, obrigado, velho. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas sejam Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Helena, sem conversar agora, tá? Sem conversar. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Então você tem que fazer na medida da força que o Senhor dá. Ele não pede para que você exceda o que Ele pede. Muitos cristãos excedem, Deus pede. Eles acham que eles podem ir mais. Na época que a gente trabalhava com batalha espiritual, a gente sempre via relatos de pessoas que, mesmo com o conhecimento da batalha espiritual, eles iam em centros de Umbanda e ficavam lá desafiando as divindades, fazendo coisas. Deus nunca pediu para fazer isso. Nós temos que entender que nós temos missões separadas de Deus para nós.
E nós temos que dedicar a nossa vida e o nosso tempo para conseguir discernir o que Deus quer que nós façamos. Você não é chamado a fazer aquilo que você quer. Então, por exemplo, a Menise entrou no grupo lá da igreja e falou: pastor, eu posso colocar lá no grupo um chamado para a igreja? Pode. E aí o Nicolas reforça: vamos nos unir, igreja. Mas se você não tem um chamado para isso, não faça. Você não tem obrigação de cumprir nada por tabela. Você tem que fazer aquilo que Deus comissiona. Se Deus te comissiona a vir, venha. Se Deus te comissiona a você não vir e ficar em casa orando, fique em casa orando. Não adianta você querer tomar funções que não são suas. Não adianta você querer fazer coisas que não são designadas por Deus, porque não vai dar bom, vai dar ruim. Se Deus, ele numa cozinha, imagine uma cozinha, e você vê a estrutura da cozinha, você tem um chefe, e você tem a hierarquia das pessoas que trabalham na cozinha. Se pessoas decidirem fazer coisas que são de outra função, vai dar errado. A própria Trindade Santa, ela tem funções divididas. Nós vamos falar um pouco sobre essa condição hoje à noite, dentro do texto de Efésios capítulo 1, verso 4, na condição de que Deus Pai, Ele é aquele que escolheu aqueles que vão ser salvos. Não é Deus Filho, não é Deus Espírito Santo, não foi democracia, não foram abaixo-assinado, nada. Mas Deus Filho poderia ter feito, porque Ele é Deus sim, mas não era a função dele. Então nós temos que discernir o que Deus quer para as nossas vidas. E se Deus ele separa para você trabalhar, trabalhe. Se Deus separa para você ficar sentado ouvindo, ouça. Tanto o trabalhar de Marta, como o ouvir de Maria são coisas importantes. Nós temos que entender o tempo de Deus. Pastor, o apóstolo Paulo, ele, não sei se me corrige se eu estiver errado, mas ele comparou, né, a igreja com um corpo, né? Então, um é braço, então cada um, como você falou, né, cumpre a sua função e todas as partes são importantes, até a unha, as partes mais invisíveis, todos são importantes. Se alguém serve, faça na força que Deus supre para que em todas as coisas ele seja glorificado. O doador, aquele que concede, que recebe a glória. Ele que recebe a glória. Todo serviço que honra a Deus tem que ser um ato de receber. Então você tem que entender que mesmo o teu serviço cristão é algo que você recebe de Deus. A força, a capacitação, o entendimento, tudo vem de Deus para que Ele possa ser glorificado. Isso quer dizer que todo serviço tem que ser feito através da oração. Se você não tiver tempo de oração, você não consegue discernir o que Deus quer para a sua vida. Então, apesar de o nosso tempo de louvor ser um tempo noturno de meia hora, 20 minutos, espera-se que Felipe na liderança e os outros membros, eles entendam que as músicas que estão sendo escolhidas, elas não podem ser escolhidas porque são mais fáceis de tocar, cantar ou qualquer outra coisa. Deus, o que você quer ouvir hoje? Não o que eu quero cantar. Se você não tiver tempo de oração, você não vai saber. Eu fico olhando lá o grupo. E aí, gente, vamos escolher os hinos? Ah, eu acho que eu vou colocar esse. Ah, não, esse. Tá. Tem oração? Ou é algo que simplesmente acontece? É por isso que quando eu acompanho o grupo de oração, de louvor, e eu vejo que os louvores eles são definidos na sexta-feira para ensaio no sábado, não teve oração. A pessoa esqueceu a atividade, vai daqui, vai de lá. Entenda que é um momento de importância em que nós estamos oferecendo ao Senhor. Eu gosto bastante daquele exemplo da pizza. Se Deus ele não gosta da pizza de calabresa e você oferecer pizza de calabresa, ele não come. Por isso que você precisa orar. Senhor, que louvor o Senhor quer? Que louvor o Senhor quer ouvir hoje? Porque a palavra você já sabe. Por ser uma pregação expositiva, eu tenho que pregar, exceto no domingo passado, eu tenho que pregar hoje em Efésios capítulo 1, verso 4. Está lá o texto. Se você orar em cima desse texto, e é isso que deveria ser feito, se não está sendo feito, você vai olhar lá e você vai conseguir ter as sacadas de que músicas vão trazer a preparação da igreja para receber essa palavra e também a preparação dos espíritos, porque eles vão estar numa só direção com o Senhor. Porque para escolher Efésios, eu orei.
Nós passamos, eu vim pedindo para vocês orarem, e eu fui buscar referências, até que Deus me mostrou e falou assim, é Efésios. Isso tem que acontecer também dentro do louvor, através da oração. Na verdade, devemos trabalhar arduamente, mas jamais esqueçamos que não somos nós, mas a graça de Deus conosco. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Quem era Paulo? Ele era qualquer um? Não. No meu entendimento, abaixo de Cristo é ele, no Novo Testamento. E ele olha e fala, pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Por quê? Você recebe a graça de Deus e transforma aquilo em ação. Não é para você colocar um quadro na parede, é para você colocar em ação. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Até o esforço de Paulo, a vontade dele, ele entendia que não procedia dele, ele precisava do Senhor. Obedeçamos agora, como sempre, sem jamais esquecer. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Obedeçamos agora, como sempre, sem jamais esquecer que é Deus quem trabalha em nós, tanto para querer como fazer o que lhe agrada. Você não consegue. Se você não se colocar em oração, e você não se curvar perante o Senhor para ouvi-lo, você vai fazer o que você acha que você tem que fazer, e não o que Deus quer que você faça. Romanos capítulo 15, verso 18. É você. Romanos 15, 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Espalhemos o Evangelho em todas as direções, e nos consumamos em prol dos eleitos de Deus, mas jamais nos aventuremos a falar qualquer coisa que não seja o que Cristo operou por nosso intermédio. Prepare-se. 1 Pedro, quando nós meditamos, ele dizia assim: esteja sempre pronto a dar para os outros a razão da sua fé. Nós temos que evangelizar, trazer o Evangelho através de palavras e através de ações. Oremos sempre por seu poder e sabedoria, de modo que todo o nosso serviço seja o transbordar da justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Romanos 14, 17 e 18. Desculpa. Vai. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por quê? Porque ele orou para Deus antes. Sabia o que Deus quer. Era interessante a ação de Davi como um guerreiro. Quando você lê Samuel, Crônicas, você vê a condição de que Davi não dava um passo sem antes dar direção. Ele sabia que ele ia vencer, mas Deus falava assim para ele: ó, dessa vez você não vai direto não. Você divide o teu exército, vai por ali, quando você ouvir um barulho, você ataca e tal. É o ouvir de Deus. Quando a pessoa ouve a Deus, ela erra menos. Quando nós oramos a Deus, nós acertamos e nós recebemos aquilo que pedimos.
Pedir, dar-se-vos-á. Mas se você não conhece o que Deus quer, você vai pedir errado. Você vai pedir para satisfazer apenas o seu coração. Tiago diz isso. Você pede, mas pede para satisfazer os seus desejos, as suas vontades. E você não vai receber. E aí nós nos frustramos. Nós temos que entender que a oração é uma forma de nós falarmos com Deus. Isaías 64:4. Isaías é onde? 64:4. Isaías, Jeremias e Anotação. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se ouviu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. De novo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. As surpreendentes boas novas do Evangelho, implícitas no dever de orar, são que Deus jamais abrirá a mão da glória de ser nosso servo. Olha que loucura. Ele não abre a mão de servir. Ele não abre mão. Nós devolvemos em obediência pelo comissionamento dele, mas ele não precisa de nada. Nós, quando somos dependentes de Deus, quando você se curva perante o Senhor, e se curvar perante o Senhor não é ficar sem fazer nada. Não é. Mas é uma espera em dependência dele. Faça a sua parte, cumpra a sua parte. É a responsabilidade humana. A oração como busca da nossa alegria, preservada de modo singular no ato de orar, está a junção de dois objetivos. Para que nós oramos? Primeiro, para que Deus receba a glória. Você está declarando que você não tem condição. Segundo, para que você seja feliz. Como que você vai ser feliz se você não ora? Porque quando uma criança ela pede algo para você, então a Helena ela vai lá e pede alguma coisa para a Rayane, que não é algo que seja saudável para ela. Aparentemente para ela está sendo saudável, está sendo bom, mas aquilo a longo prazo, a curto, médio prazo não vai ser bom para ela. Então, se você não ora para entender os desígnios e a vontade de Deus, você vai ser uma pessoa infeliz. Casamentos, eles começam e acabam infelizes porque não oraram. Tem um casal que eu estou acompanhando, que nós temos que orar por eles, lá no Rio de Janeiro, eu comecei a acompanhá-los essa semana. Decisões erradas. E aí, depois, para você consertar, é tudo mais difícil. Sempre mais difícil você consertar do que fazer novo. Por isso que a igreja de hoje, ela tem tanto crente andando por aí, que quando a pessoa ela para ouvir, ela está com a cabeça tão bagunçada que ela não consegue discernir. As pessoas elas não oram. Luta para trazer as pessoas para oração, para fazer 8 pessoas na oração dentro do culto de quarta-feira, oração de quarta-feira, que luta, e mesmo assim nós temos a irmã Graça, que não é da nossa igreja, a minha mãe, que não é da minha igreja, da nossa igreja, o irmão Campos, que não é da igreja. O irmão Campos falou assim: Pastor Paulo, eu acho que eu vou parar de participar da oração, porque eu acho que eu estou tomando o lugar das pessoas da tua igreja. Eu falei: não está não, a gente não consegue juntar 8, as pessoas estão sempre ocupadas. Se você não orar, você nunca vai ser feliz. Eu não estou falando para você parar de fazer suas atividades, eu estou falando para você separar o tempo para as suas orações. Pastor, assim, bem resumido, assim, essa questão do casamento, né, que você falou, e como é tão importante, porque afeta os filhos, sabe? Eu chegando aqui na igreja, do lado da praça aqui, essa praça, eu achei tão triste, um menino de uns 8 anos, sabe? E a mãe dele mandando ele embora, eu não sei, né, não conheço, mas, sabe, uma cena tão triste, o menino indo atrás da mãe e a mãe mandando, vai embora. E o que tem a ver com oração que é o nosso tema? Não, porque você citou questão de casamento. Não, eu estou citando oração, estou falando de oração e se tem um tema do casamento para oração. Exatamente.
E aí o que tem a ver oração com a minha criança? É isso que eu estou falando. A gente tem que manter o foco, Melissa. Ouve. Mantenhamos o foco. Nós estamos falando sobre oração. Se a gente começar a entrar por vertentes com lado, é porque eu falei do congresso. Se a gente for discorrer sobre o congresso, a gente não continua caminhando. A gente tem que manter um foco. O foco é sobre oração. Então a gente tem que manter a nossa ideia em cima de oração. Em especial, perguntas. Nós estamos aqui para tirar as nossas dúvidas, para nós crescer. Então nós temos que tentar manter o foco, que é a oração, tá? Vamos tentar manter o foco. Não, eu estou querendo dizer Chegou, Melissa. a importância da oração, contar isso e a tudo na vida. Tá bom. Preservada de modo singular, no ato de orar, está a junção de dois objetivos: a busca da glória de Deus e a busca da nossa alegria. Até aqui nesse capítulo meditamos sobre a oração como a busca da glória de Deus. João 14:13. João 14:13. Já é eu, pai? Não, é o Nicolas agora. João 14:13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tá? Então até agora nós estamos falando da condição da oração ligada na glorificação ao Senhor. Agora nós voltamos para as palavras de João 16:24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Tá? Então, no João 14:13, ele traz o contexto de que a oração glorifica a Deus. Em João 16:24, ele fala que a oração atendida, ela traz alegria em nós. Nossa alegria, ela é uma alegria completa. Isso não é um convite claro ao prazer cristão, não é a condição de você satisfeito em si no Senhor. Busque a plenitude da sua alegria. Ore. A partir dessa palavra sagrada e da experiência, podemos entender uma regra simples. Nós, cristãos professos... Nos cristãos professos, a falta de oração produz falta de alegria. É proporcional. Se você ora, você é feliz. Se você não ora, você não é feliz. Pastor, Tá. tudo que pedimos, mas com Sempre. inteligência, né? Sempre. Não Sempre. qualquer coisa. Não. A Bíblia Essa nos é- ensina também o que pedir. Essa é a ignorância dos cristãos. Pedir não em conformidade com as Escrituras, porque você não conhece Deus. E aí você não lê as Escrituras, você não sabe o que orar. Por isso que no módulo anterior, no capítulo anterior, ele falou assim: você primeiro precisa ler a palavra. Quando você lê a palavra, as suas orações elas são segundo a palavra. Se você é uma pessoa que ora sem ler a palavra, você vai fazer orações devagadas, você vai orar segundo o seu coração. E o seu coração é enganoso. Você vai colocar expectativas e Deus ele não vai cumprir. Pode fazer a campanha dos 7 dias, dos 5 tijolos, pode fazer a campanha do sal grosso, campanha do que você quiser. Deus ele não se move. Ou você está dentro dos propósitos e da vontade dele, ou não vai acontecer. E as pessoas elas saem da igreja porque elas se frustram. Pô, eu estou orando, pedindo. Estou orando, pedindo uma pessoa para casar comigo. Estou orando. Aí aparece um mala. Entendeu? O cara não tem nada de cristão. Não, esse é o de Deus. Não é, gente. Não tem o padrão, tem que ter os padrões. Não adianta você querer buscar as coisas, negócios, casamento, emocional, relacionamento, sociedade, se não tiver os padrões das Escrituras. Isso aí já elimina. Para passar no concurso tem que ter 21 anos de idade. Aí vai a Luísa prestar um concurso e passa. Ela não vai assumir. Mas não é justo. Não está cumprindo os desígnios, os propósitos, os elementos que são necessários. Então a nossa petição ela tem que ser sempre alicerçada no conhecimento da palavra. E aí você entende por que as orações cristãs elas são tão fracas. Participe de rodas de oração. As pessoas elas oram de uma maneira como se elas não conhecessem para que ela estivesse orando. Ninguém lê a Bíblia.
Ninguém lê a Bíblia, por isso que eu bato nessa tecla, tem que ler, 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 tem que ler. Eu vou dar aula de teologia, pergunto, as pessoas já leram a Bíblia? Não, pastor, eu li Salmos, eu li Mateus. Gente, tem que ler tudo. Uma pessoa que tem 10 anos de cristianismo, tem 2 anos de cristianismo, ela tem que ter lido a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tem que ler. Não tem conversa. Não, mas não deu tempo. Como não deu tempo? Dá tempo sim. Eu, rapaz que eu estou aconselhando, ele vai assistir a dominical depois, e eu falei para ele assim, eu quero que você leia os evangelhos até semana que vem. Os quatro. Pô, pastor, arranquei o dedo. Se vira, meu irmão. Se vira. Não sei o que vai dar, entendeu? Se ele vai conseguir, não. Mas está lá se esforçando. Nós precisamos nos esforçar mais. Se nós não usarmos o nosso tempo com sabedoria, nós não vamos conseguir fazer nada. Não vamos. Por que a vida sem oração é uma vida triste? Porque uma vida profunda em oração leva à plenitude da alegria. E uma vida superficial sem oração tira a alegria. João 16, 24. Penícia, por favor. Novamente, né? Sim, senhor. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Por que as pessoas elas são tristes no caminhar na vida delas? Porque elas não oram e não pedem. E se pedem, pedem mal. A oração é o centro nervoso da comunhão com Jesus. Se você não se relaciona com a pessoa, você não a conhece. Seu pai, com a sua mãe, namorados, noivos, relacionamentos profissionais, qualquer tipo de relacionamento, se você não se comunicar, se você não conhecer a pessoa, o relacionamento esfria, afasta, não tem como. É como a igreja. Se você para de vir para a igreja, eu vou vir quando dá, é porque eu tenho trabalho, é porque o teu coração vai esfriando, você se afasta de Deus, é normal. A oração é o centro nervoso da comunhão com Deus. João 16, 20 a 22. Não se preocupe em ler de novo os textos, tá? Do 20 ao 22. 20 ao 22. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem em ter nascido ao mundo um homem. É até agora? 22. Assim também agora vós tendes tristezas, mas outra vez vos vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A primeira razão porque a oração leva a alegria é porque nós conhecemos o Senhor. Nós passamos a conhecer Deus, conhecer os seus desígnios. Jesus nos avisa, ou melhor, avisa os discípulos de que eles se entristecerão com a sua morte, mas vão recuperar a alegria com a sua ressurreição. Então, nossa vida é uma vida de tristezas e alegrias. Os reveses da vida, eles trazem tristeza ao nosso coração. Mas quando há o renovo, nós nos alegramos, nós podemos ver a condição de Deus agindo nas nossas vidas. Separação de Jesus significa tristeza. Restauração à comunhão significa alegria. Por isso que havia tanta importância de Deus no Antigo Testamento, falando com as pessoas sobre a condição de você voltar à comunhão com o Senhor. Mata o bichinho, traz a oferta, porque tinha que a pessoa voltar a ser feliz, a ser alegre, porque ela estabelecia novamente a comunhão com o Senhor. Restauração à comunhão significa alegria. Com isso aprendemos que nenhum cristão pode ter alegria completa sem comunhão vital com Jesus Cristo e também com a sua igreja. Cristãos virtuais, eles se entristecem, se afastam. Há momentos, beleza, mas não pode ser a regra. Eu só assisto culto pela internet. Não está certo. Não está certo. Conhecimento sobre Deus não basta. Trabalhar para Ele não basta. Jó diz: antes eu conhecia o Senhor Deus de ouvido. Eu sabia que Ele era bom porque eles falavam. Eu lia sobre isso
que Deus tinha feito, é bom, mas uma coisa é você ouvir, outra coisa é você viver. E cada experiência ruim que você passa, que você vence, é como se fosse um anticorpo no seu coração, na sua corrente sanguínea, para a próxima luta. Quando vier a próxima luta, você tem confiança que Deus vai te ajudar. É o mesmo Deus que confia. É normal, gente. As pessoas que vivem nessa espiral descendente aí de sofrimento, de mágoa, de tristeza, são pessoas que não conhecem a Deus. Ela não consegue se apoiar. É uma descida sem freio. Estava vendo o post lá que a Ingrid fez lá do acidente lá que teve lá na semana retrasada, há uns 15 dias atrás. A destruição que poderia ter ocorrido ali. Entendeu? Se aquilo não marcar no coração deles como livramento de Deus, o que vai marcar? O que marca? Você vê o caminhão lá, os carros tudo esmagados lá, aquele negócio tudo lá, e aí eles lá só com o carro ralado, voltaram, beleza. Se a pessoa não começar a olhar para os reveses como marcas da ação de Deus, o que vai fazer? É por isso que as pessoas elas não têm experiência com Deus. Experiência de orar ao Senhor e esperar que o Senhor realmente Ele age na sua vida. E você poder estar prestando atenção nisso e entender que aquilo é uma verdade. Quer brincar com a criança? Vamos prestar atenção? Por que brincar com ela agora? É mais importante brincar com a criança ou o que nós estamos falando? Entende? Quando você está numa sala de aula é a mesma coisa. Você está ali diante de um professor que está trazendo ensinamento para você. Se você se distrai com outras coisas, o que acontece é que quando for aplicado a prova daquele exercício, você vai errar. E nós estamos falando de coisas eternas. Você está vivendo numa época das piores, desde de Adão. Se você não tiver capacitado a lidar com as situações da vida e o que vai ser oferecido para você, você vai morrer na praia. Então você tem que prestar atenção. Não há problema nenhum de você cuidar da Heloísa. Se você cuidar da Heloísa, a tua mãe ela vai poder prestar mais atenção aqui, mas foi incumbido a ela a cuidar da Heloísa. Então se você quiser cuidar da Heloísa, você pega ela no colo e cuida da Heloísa, não tem problema nenhum. Mas não fica com essa ida e vinda, porque não é saudável para você. Tá? Separação de Jesus significa tristeza, restauração à comunhão significa alegria. Com isso aprendemos que nenhum cristão pode ter alegria completa sem comunhão com Jesus Cristo. Conhecimento sobre Ele não basta, trabalhar para Ele não basta, precisamos ter comunhão pessoal com Ele. De outra forma, o cristianismo torna-se um peso desanimador. As pessoas elas perdem o interesse pelo cristianismo. Você perde o interesse por ler a palavra, você perde o interesse pela oração, porque tudo começa a ser uma coisa muito superficial ou no mínimo mecânica. Uma coisa mecânica faz com que aquilo seja um fardo para a gente. Se você faz alguma coisa por obrigação, isso é um fardo. É por isso que se fala para os jovens que eles têm que fazer alguma coisa que os agrade no campo da vocação, do trabalho. Porque se você não tem afinidade com aquilo que você está fazendo, dificilmente você vai executar alguma coisa com excelência, você vai ser sempre uma pessoa frustrada em todos os seus caminhos. O cristianismo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós temos que entender que Cristo, o cristianismo, ele é vital para as nossas vidas. Se você não entender isso, você pode vir em todas as dominicais, assistir todos os cultos online, você pode ler a Bíblia 50 mil vezes, no dia do Senhor ele vai olhar para você e falar assim, não te conheço. Ou você entende o propósito do cristianismo e busca vivê-lo com interesse, ou você está perdendo tempo. Nós vamos para o nosso intervalo, nós retornamos daqui a 15 minutos, se Deus assim o permitir.